Sinal verde para o Flamengo, que fica muito perto de anunciar mais um reforço. Tem John Arias dando declaração decisiva aí para as negociações dessa janela. Tem jornalista da Globo trazendo detalhes de uma possível contratação de atacante. Quem é que está mais próximo aí de ser anunciado pelo Flamengo? Salários acertados com o meio-campo e negociação avançando muito. E a atitude da torcida do Cruzeiro deixando claro que eles caíram na armadilha. Claro, também a repercussão do empate entre Flamengo e Portuguesa na estreia do Campeonato Carioca. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, o Flamengo que estreou na temporada com empate. Na minha opinião, o Flamengo fez um bom jogo, teve algumas coisas ali, é claro que tem que ser melhoradas, é um time sub-20, não dá pra gente cobrar resultado como time profissional, que deveria ser muito superior ao adversário, se fosse o time principal do Flamengo. Agora, a garotada fez uma partida muito justa, muito honesta, tomou o gol da Portuguesa em um momento que pressionava, que jogava melhor do que o adversário. Então, na minha opinião, se a gente for pegar um panorama geral do jogo, foi uma boa partida. Teve o gol salvador do Iago, teve o lance ali que era duvidoso, poderia ser uma expulsão para o jogador da Portuguesa, teve no finzinho do jogo um pênalti que na minha opinião foi um pênalti claro que deveria ser dado, e aí o goleiro deu aquela arregada, porque seria um pênalti no último lance de jogo. Como o jogo se estendeu um pouco mais, teve muita enrolação da Portuguesa durante os acréscimos, ele acabou dando mais do que os 7 que ele prometeu, então para não se comprometer, ele não deu pênalti, o VAR também não chamou, a arbitragem ali foi covarde no fim do jogo em não dar aquele pênalti. Mas vamos olhar a parte do jogo em si. Achei que o Flamengo foi bem. Tem gente criticando o goleiro Léo Nanete, eu discordo completamente, ele não tinha o que fazer naquele lance do gol. Nos outros lances eu achei ele seguro, então não critico o jogador de nenhuma forma nesse momento. Douglas Telles bem, Daniel Salles, lateral direito, bem também. O Iago, que salvou, né, a partida. Tem até uma coisa que a gente vai falar aqui sobre o Iago na parte do mercado da bola hoje, uma preocupação aí que o Flamengo tem que ter. Um cara que eu esperava um pouco mais é o Pablo Lúcio, meio campo, que joga muita bola, demonstra ter muita técnica, mas ainda está pecando em alguns momentos na decisão. Ele pega a bola, domina e o que ele resolve fazer em alguns momentos acaba sendo uma decisão que não é das melhores, isso muito por conta de nervosismo ainda. É um garoto, mas tem tudo para brilhar muito pelo Flamengo. É um volante canhoto ali, muito técnico, tem muito a dar ainda pelo Flamengo, então a gente vai seguir apoiando e eu espero que a torcida inteira continue apoiando os times sub-20. O time estreou com um empate, um jogo que poderia ser melhor, principalmente no sentido do resultado, porque no campo em si eu não achei um jogo ruim. Claro, teve o Wallace, perdeu 2 gols ali na cara, tinham condições muito claras ali de fazer o gol, e aí ele acabou desperdiçando, mas a gente tem que dar créditos, esse time aí é muito vencedor e tem tudo para nesses próximos jogos aí, em que eles vão estar em campo representando o time principal do Flamengo, para que eles vão bem, e aí isso depende muito do apoio da torcida, né? Comenta aí,
qual foi sua percepção da partida, quais foram os seus destaques do jogo, negativos e positivos, pra gente continuar falando por aqui nos comentários, beleza? Vamos seguindo. Vou lembrar vocês do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto maneiro do Mengão aí na sua tela. Tem camisa, tem copo, tem estatuazinha do troféu da Libertadores, tem muita coisa maneira. E você clicando em qualquer um desses produtos, você vai entrar no site parceiro do YouTube, Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu, tem um monte de coisa aí para você entrar. E aí, dependendo do produto que você escolher, você não necessariamente precisa comprar aquele produto. Você pode comprar qualquer outro dentro desses sites que você me dá uma moral muito grande a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo, porque tem a fala do Bruno Pivetti sobre arbitragem, principalmente depois desse jogo contra a Portuguesa, e falou o seguinte: o resultado poderia ter sido outro se tivéssemos acerto da arbitragem no último lance. Eu vi o lance, o toque foi no pé do Camargo. Acredito que o resultado teve influência na questão da arbitragem. Hoje em dia, o erro dentro de campo pode ser facilmente corrigido pela questão do VAR. Deixou aí a fala no fim do jogo o Bruno Pivetti. Inclusive, 2 pontos aí sobre o Raulino de Oliveira lá em Volta Redonda. O Bruno Pivetti deu entrevista coletiva em pé e, pior do que isso, o gramado. Que pasto, que porcaria de gramado, meus amigos. Estádio que deve estar pelo menos um mês aí sem jogos, sabendo que vai receber jogos aí do Campeonato Carioca e também da Série C, né? Porque acho que o Volta Redonda caiu da B para C. Tinha que ter um gramado melhor e eu não boto nem a culpa só no Volta Redonda, não. Que o Volta Redonda pode ser até que não esteja com grana para investir num gramado melhor. Mas a própria Ferg, que já não paga quase nada de premiação para os times, tinha que dar um aporte aí, principalmente nos campos mais simples e também para os times maiores também, para dar uma recalchutada, uma melhorada, uma padronizada nesses gramados, porque isso prejudica e principalmente, além dos outros times, prejudica o Flamengo, que é um time técnico. Então, gramado ruim prejudica sempre o time que sabe jogar de forma mais técnica. Então, fica aí o registro do péssimo gramado do Raulino de Oliveira, né? E agora, vamos seguindo aqui, porque aconteceu um negócio aí de ontem para hoje, de alguns torcedores do Cruzeiro virem me mandar aí nas redes sociais o resultado das empresas do Pedrinho BH em 2025, que foi gigante, como a gente fala, o cara é bilionário, o dinheiro dele é quase que infinito, 25 bilhões de faturamento no ano de 2025. E eles comparando, e o Flamengo só faturou 2,2 bilhões. E aí, meu amigo, por que eu tô falando isso? Tá muito claro que não só o Cruzeiro, mas também a torcida tá indo junto nessa armadilha que a gente falou aí nos últimos dias. Primeira coisa, a galera precisa ter uma noção de que faturamento é uma coisa completamente diferente de lucro. Uma empresa pode faturar 25 bilhões e ter 30 de gasto. Ele vai ficar com déficit de 5 bilhões. Não é o caso do supermercado lá do Pedrinho. Ele dá lucro, com certeza ele tem uma margem boa de lucro aí. Mas faturar não quer dizer que isso é lucro. O caso do Flamengo é a mesma coisa. Os 2,2 bilhões que o Flamengo faturou não são todos vindo para a conta do Flamengo como lucro. O Flamengo teve aí um lucro grande, porque muito desses 2 bilhões foi premiação, foi venda de jogador. Então, tem uma margem grande aí de grana entrando. Tanto é que o Flamengo planeja gastar aí 1 bilhão esse ano em contratações. Por enquanto só teve o Vitão, mas planeja. E aí, além dessa parte do entendimento, do que é faturamento, o que é lucro, entra o fair play financeiro que eu fui atrás. E, meus amigos, como eu disse, ele está sendo implementado agora, em 2026, de forma gradual. E as punições totais que podem envolver rebaixamento, transfer ban, aquelas punições mais fortes, vão estar ativas já em 2028. Por quê? Em 2028, aportes, ou seja, injeção de grana dos donos de SAF, de qualquer tipo de investidor,
eles não vão ser contados como receita do clube. O que isso quer dizer? O time ele vai precisar ter um equilíbrio. Ele só vai poder gastar a mesma coisa ou menos do que ele arrecadou. E em 2028, dinheiro injetado, dinheiro colocado por dono de clube, não vai contar como dinheiro arrecadado. Ou seja, se a gente já tivesse esse cenário esse ano, o Cruzeiro muito provavelmente teria que desmontar o time. Teria que desfazer o time dele. E aí, é por isso que a gente fala da armadilha. O Flamengo vai inflacionando. Além do fair play financeiro, pode chegar um momento que o Pedrinho BH diga: olha, eu tô tomando muito prejuízo, não vou. Não quero mais botar dinheiro, ele pode parar de botar. Mas vamos considerar que ele seja cego ali de amor pelo Cruzeiro, vai botar infinitamente dinheiro lá dentro. Vai chegar esse momento aí que ele vai precisar vender muita gente para equilibrar, para ter dinheiro ali de entrada parecido com o dinheiro que é gasto. Vamos ver no que vai dar, e eu espero que agora, detalhadamente, desenhando, imprimindo 3D para vocês, fique mais claro de entender o porquê que a gente fala sobre essa armadilha. Vamos seguindo aqui, vamos falar agora de mercado da bola, mas antes eu vou lembrar do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. Tem Brasileirão Série A, B, C, D, você joga o modo carreira, joga o Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes no formato de Copa do Mundo. É sensacional, é o melhor jogo que existe nos dias de hoje. E para você ter mais detalhes, você acessa o link que está aqui na descrição ou vai lá no meu canal, Lucão Joga, para dar uma olhada em como é o jogo antes, e lá também você encontra o link para adquirir o seu FIFA Friends Plus. É a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. Jogo para PC, não precisa de computador muito bom, PC fraquinho já roda, porque é um jogo baseado no FIFA 16, que é o melhor da história, na minha opinião. Então não perde tempo e chega lá para conferir. Vamos seguindo aqui com o mercado da bola. Antes só da gente falar das negociações em si, tem um detalhe aqui do presidente do Grêmio, CEO do Grêmio, tal do Alex Leitão. Lembra? Foi ele que falou daquela vez que o Flamengo não deveria ganhar mais do que os outros naqueles contratos de TV, que os times deveriam se juntar para boicotar o Flamengo, porque senão ia se tornar a espanholização do futebol brasileiro, ia se tornar uma Alemanha ou uma Espanha, que um time fica muito acima, etc e tal. Foi falando, e agora, o que veio à tona nesse domingo? Um comunicado, uma notícia que saiu sobre o Grêmio, com o mesmo Alex Leitão fazendo a seguinte declaração, assim, o seguinte comunicado do Grêmio. A nova gestão do Grêmio estabeleceu uma diretriz clara em relação a patrocínios conjuntos com o Sport Clube Internacional. Qualquer acordo em comum só será aceito se o valor destinado ao tricolor for superior. O entendimento do CEO do clube, Alex Leitão, é de que uma instituição com maior torcida, maior engajamento e maior história não pode receber o mesmo montante de um rival com números inferiores nesses quesitos. Ué, não preciso... foi tão clara a mensagem dele de que ele antes estava atacando o Flamengo só porque não era ele que estava recebendo mais, e tudo que ele falou não tinha base nenhuma, que eu não preciso nem me estender nos comentários. É só a gente ler o texto da declaração do Grêmio e comparar com a declaração anterior, que foi feita basicamente para atacar o Flamengo, né? Enfim, agora sim, vamos seguindo com o mercado da bola. Primeira informação é um sinal de alerta, porque o Iago, que foi o herói desse jogo de ontem no Carioca, também foi o herói no Mundial Sub-20 contra o Barcelona no ano passado, ele só tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, ou seja, no meio do ano, que é justamente a janela europeia, ele fica livre para assinar contrato. E o Flamengo precisa correr para renovar com o jogador. O Flamengo tem aí a contratação do Vitão, mas o Iago se mostra ali que seria com certeza um jogador muito útil para o Flamengo
no elenco principal. Ele já completou 20 anos, não pode mais jogar pelo sub-20 e ou é aproveitado pelo profissional ou tem que ter outro destino. Então, o Flamengo, na minha opinião, tem que renovar com ele. Quero ver nos comentários aqui a opinião de vocês também, mas já tem informação de interesse de times da Europa, entre eles o Everton da Inglaterra, tem o Clube Brugge também da Bélgica e tem mais um time aqui, deixa eu ver qual é, o Brentford, também da Inglaterra, de olho nele. E aí qual é o perigo? Se ele só vai poder assinar pré-contrato no meio do ano, qual é o perigo que a gente tem agora? Existe sempre conversa dos jogadores, do staff dos jogadores com os outros clubes. Então, se chega algo que interesse o Iago desde agora, ele pode dificultar a renovação até o meio do ano e sair. Então, fica aí o sinal de alerta para o Flamengo para correr atrás dessa renovação o mais rápido possível, e qualquer novidade que eu tenha sobre uma possível renovação aí do Iago, que eu acho que pelo menos o Flamengo tem que começar agora já, por mais que não vá fechar logo de cara, que tenha uma negociação, o Flamengo tem que ir atrás e tem que fechar por mais tempo aí com Iago Teodoro, zagueiro do Flamengo, herói aí da partida de ontem e também do Mundial Sub-20. Vamos seguindo aqui para falar sobre o goleiro Andrew. O Flamengo recebeu a confirmação do Gil Vicente de que 1,5 milhão de euros são suficientes. O Flamengo chegou a sinalizar no início que pagaria isso. O Gil Vicente falou, ok, manda esse valor que a gente libera, e aí agora o Flamengo está tentando dar uma diminuída nos valores. Em paralelo a isso, o Gil Vicente também está correndo atrás de reposição, porque mesmo que não haja um acerto agora, o Gil Vicente vai precisar repor, porque o Andrew vai vir para o Flamengo. A questão é que, se não houver acordo, ele vem no meio do ano. Já tem o pré-contrato assinado. Agora, se tiver o acordo, que é o que se encaminha para acontecer, ele já chega agora, e aí o Gil Vicente, que está brigando ali por vaga na Europa League, por campeonatos europeus, ele vai precisar repor e ter o seu elenco ali com um goleiro titular contratado, né? Então, vamos ver no que vai dar, mas a informação é de que pelo menos o Flamengo já tem esse norte, já tem o valor estipulado. Deu uma desistida de pagar isso tudo porque deve ter percebido que consegue dar uma quebrada ainda maior nos valores, e a gente vai continuar acompanhando aqui atentamente, e qualquer novidade que eu tenha eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo aqui para falar de Marcos Antônio, o volante do São Paulo. O Flamengo segue com tudo certo com o jogador, tem salários acertados, todos os detalhes com os empresários, com o staff do jogador, tá tudo certo. Agora, tem ainda um agravante, nesse caso um agravante para o São Paulo e um bom sinal para o Flamengo, é que o tal do escândalo da presidência do São Paulo, a administração de lá, tá mais escancarado ainda. Então, o jogador ele tá com uma vontade muito grande de vir para o Flamengo, e aí, em paralelo a isso, é uma incerteza muito grande ficar no São Paulo nesse momento. Então, o staff do jogador e os jogadores estão pressionando ainda mais pela liberação do Marcos Antônio para que ele possa vir pro Flamengo. Em paralelo, o Flamengo trabalha condicionando essa liberação do Marcos Antônio, a venda dele, para liberar o Alan para o São Paulo. Espero que o Flamengo consiga acelerar logo esse processo, porque vão ser 2 coelhos com uma cajadada só. Vai ser o Alan indo para o São Paulo e o Marcos Antônio já vindo para repor essa mesma posição e com mais qualidade, pelo menos na minha opinião. Comenta aí se você concorda comigo. Vamos mudar de assunto mais uma vez, vamos falar de Thiago Almada. Palmeiras ficando mais longe da contratação do jogador, que tem grandes chances de ir para outro time da Europa. O Atlético de Madrid segue exigindo os 35 milhões de euros por 100% do jogador. Palmeiras chegou inicialmente a sinalizar que poderia pagar 20% por 50%. Não chegou a fazer proposta oficial desses 20%. Tentou fazer ali uma proposta de empréstimo com opção de compra. Deu uma modificada, e o Atlético de Madrid está irredutível, só aceita vender a totalidade do jogador e por 35 só quer negociar em definitivo. E tem time querendo ele na Itália, tem outros times grandes da Europa de olho nele, e o Almada tem como prioridade ficar por lá. A prioridade dele é jogar, porque ele quer de qualquer jeito jogar a Copa do Mundo, com toda razão, mas se ele tiver um time
interessante na Europa que dê essas condições dele jogar, é o que ele prioriza no momento. Então, ele fica mais longe do Palmeiras. O Flamengo, por enquanto, monitora a situação, não fez proposta em momento nenhum, só conversando ali com o jogador, com o staff e tudo mais. Mas nesse momento, o Almada está longe do Palmeiras, que tentou mais incisivamente, e ainda mais do Flamengo, que está só sondando. Então, a tendência é Thiago Almada permanecer por lá na Europa. Falando agora de John Arias. John Arias falou claramente agora que deseja permanecer na Europa, fica mais longe do Palmeiras também, fica mais longe do Flamengo, do Fluminense, de qualquer um que tenha tentado a contratação dele nessa janela. Deixou claro que a prioridade é permanecer por lá, não necessariamente no Wolverhampton, mas sim se manter no futebol europeu. Agora, complementou dizendo que quando voltar, se resolver voltar algum dia, prioridade do Fluminense. Reforçou isso, só que a gente sabe que não muda muita coisa, né? No momento que ele resolver voltar, quem chegar pagando mais vai levar. Não, normalmente isso no futebol brasileiro não tem feito muito efeito, essa questão aí de eu priorizo e tal clube, porque na hora da volta quem pagar mais leva. Enfim, John Arias mais longe do futebol brasileiro nesse momento, deve permanecer na Europa, ele tem propostas de outros times também da Europa, e a tendência é que ele não venha agora nem para Flamengo, nem para Palmeiras, e muito menos Fluminense. Então, vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago para vocês. Para finalizar, vamos falar de Marcos Leonardo, atacante que o Flamengo tá de olho. O Flamengo tá de olho um monte de atacante, como a gente trouxe ontem. Tem negociações mais em silêncio aí, sem nomes vazando muito. Porém, ontem, durante a transmissão do Flamengo e Portuguesa, o Marcelo Correge, repórter da Globo, trouxe que o Marcos Leonardo hoje é o atacante mais próximo do Flamengo entre os nomes ali da lista do Mengão em negociação. Ele chegou a ter tudo acertado com o Flamengo, a parte staff, jogador, salários, prêmios e tudo mais, mas ele deu um passinho para trás, pediu mais de salário, aí o Flamengo, por sua vez, deu uma recuada, congelou o negócio e tá aguardando agora para ver se o empresário e o jogador vão baixar essa pedida, porque foi um salário de mais de 3 milhões de reais, que pro Flamengo não faz sentido nenhum. E aí tá nesse imbróglio. Flamengo, para ir para cima do Al Hilal, para fazer uma proposta para tentar tirá-lo de lá, ele precisa ter esse acordo com o jogador antes, pelo menos nesse processo aí que o Flamengo estabelece para a contratação do jogador. Se ele não tiver o ok do jogador, ele acha que não faz tanto sentido abrir negociações com o clube. Então, tá nesse impasse ainda em relação a salários com o Marcos Leonardo, que deu uma subida na pedida, e aí o Flamengo tenta diminuir. Apesar dele ser o mais próximo, ainda tem esses pontos aí de acordo, tem que acertar salário, tem que acertar com o clube, então tá próximo, tá mais próximo que os outros, mas ainda assim tá relativamente longe do Flamengo. E a informação que eu tenho é que existem outros nomes que podem estar até mais próximos e que a gente tem uma surpresa aí, que de repente seja anunciado um atacante que ninguém tá falando o nome. Vamos ver. No meu entendimento, o Flamengo tem que contratar, principalmente depois desse jogo de ontem, com o Wallace perdendo esses gols. Ele não pode ser um centroavante reserva imediato do Pedro, na minha opinião. O Flamengo tem sim que ir pro mercado e trazer mais um atacante. Deixa aí nos comentários a sua opinião pra gente seguir discutindo durante o dia, beleza? Lembrando mais uma vez do YouTube Shopping, produtos do Mengão passando na sua tela, você clica, vai pro site parceiro do YouTube e escolhe ou o produto que você clicou ou qualquer outro produto para você me dar uma moral muito grande aqui no canal e me incentivar a continuar trazendo todas as notícias do Flamengo todos os dias aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!